Que bom nós estarmos mais uma vez juntos, né, para estudarmos a palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder repartir aquilo que a gente tem aprendido, né? Então eu quero nessa aula aqui dar continuidade àquilo que nós estamos estudando sobre escatologia e, e falarmos nessa aula a respeito das 70 semanas de Daniel, tá? Por quê? Porque não tem como nós estudarmos, irmãos, escatologia, estudarmos a questão do arrebatamento, da tribulação, se nós não entendermos Daniel, ok? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre Daniel. Mas antes de nós começarmos, eu quero orar com vocês, amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar, Senhor, esse momento que nós vamos passar aqui juntos, ouvindo a tua palavra, aprendendo. Nós pedimos que o Mestre dos Mestres possa nos dirigir, nos guiar a toda a verdade, nos ensinar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe agora, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, Senhor. Eu preciso da tua graça e da tua direção nesse momento, Pai, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, que bom, né? Que bom que vocês têm perseverado, que bom que vocês têm permanecido. Às vezes eu entro no nosso grupo da escola online, eu tenho visto algumas pessoas saindo, desistindo, né? E às vezes eu fico, sei lá, né? Não sei por quê, né? Que as pessoas deixam de querer aprender né? Então, assim, eu fico um pouco triste porque, assim, tão bom a gente aprender a palavra de Deus, né, irmãos? Tirar dúvidas, a gente poder... a gente às vezes passa tanto tempo, né, vendo tantas coisas, assistindo tantas coisas, e por que não? Né? Eu acho que o aprendizado nunca é demais, né, irmãos? A gente aprender nunca é demais, né? Até mesmo para a gente comparar, de repente, aquilo que tem sido ensinado, você, né, não concorda, você não... Mas você tem uma base daquilo que eu estou ensinando para você depois pesquisar, procurar e ver se realmente é isso mesmo, se eu não estou enganado, porque eu também não sou dona da verdade, né? Existem várias correntes, principalmente dentro da escatologia, existem várias correntes, né? Então, assim, mas você ter uma base, até para que você possa depois pesquisar, para você ter um norte, um ponto de partida para você pesquisar o assunto, eu acho que é muito válido, né? Então, para vocês que ficaram, para vocês que têm perseverado, o meu amor, o meu carinho e a minha gratidão, tá? Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem aí, tá? Então, queridos, como eu havia dito, nós falamos, né, semana passada sobre a milenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, né? E aí, para você entender, né, a questão da tribulação, é importante você saber que sobre o milênio. Então, nós falamos a respeito do milênio, que são 1000 anos do Senhor Jesus reinando aqui nessa terra. Ele vai reinar literalmente aqui nessa terra, tá? No final da tribulação, desse período da grande tribulação, tá? No final da tribulação, Jesus virá e vai reinar aqui na terra, né? Por 1000 anos, Satanás será preso e Jesus estabelecerá seu reino de justiça aqui nessa terra, ok? Mas para que a gente possa falar sobre a tribulação, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Para quem? Por que o Senhor falou a respeito da tribulação? Né? Por que esse tempo de tribulação, a grande tribulação, esses 7 anos, né? Tamanha, de tamanha ira de Deus, de tamanho sofrimento que virá sobre a terra, como nunca se viu, tamanha tribulação que nunca se viu. Então, por que tudo isso? Então,
nós vamos hoje, então, dar início a esse estudo para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender, né? O que o Senhor Jesus estava falando, o que o nosso Senhor, nosso Deus estava falando, para quem, por que desses 7 anos, né? E aí do anticristo e toda aquilo que Apocalipse fala. É muito importante, eu já havia dito isso em outras aulas, que para que você estude a Apocalipse, para que você tenha uma compreensão de Apocalipse, você precisa entender também o que o Senhor Jesus, o que o nosso Deus estava falando em Daniel. A visão escatológica, irmãos, quando você estuda escatologia, não tem como você desvincular Daniel, o livro do profeta Daniel, da escatologia e nem de Apocalipse. Eles estão ligados entre si, tá? Então, nessa aula nossa, nós vamos ver, e eu vou usar o meu celular de novo, né? Para a gente ver alguns versículos. Então, nós vamos começar a falar sobre. Nós vamos começar lá em Daniel, tá? Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Verso 24 e 27, tá? Daniel 9. Do versículo 24 a 27. Está escrito assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba isso e entenda. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá fim, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação, até a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, queridos, nós vimos aqui que Daniel, para que você possa entender, um dos mais rigorosos mandamentos da lei, qual que era? Era a guarda do ano sabático. Isso está em Levíticos 25. Deixa eu ler. Levíticos, nós estamos num estudo, né? Então nós vamos ler, tá? Levíticos 20, perdão, Gênesis. Levíticos 25, do verso 1 ao 7. Diz assim: O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos dela. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas, que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra. Mas vocês poderão comer os seus frutos, os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores, diaristas e os seus estrangeiros que moram com vocês.
Também o seu gado e seus animais que estão na terra comerão tudo o que a terra produziu. Então, irmãos, a ordem aqui era o quê? Que eles guardassem o sábado, né? Que eles poderiam trabalhar 6 anos consecutivos, mas no 7º ano eles deixariam a terra descansar, né? Era o sábado, era para aquele ano todinho a terra descansar por aquele ano completo, né? Mas os hebreus, irmãos, eles não cumpriram com essa lei, né? Eles desprezaram muito cedo esse mandamento. Então, o que aconteceu? Desde a monarquia até a dispersão, o qual deu um período de 490 anos, eles não guardaram esse importante mandamento do Senhor e trabalharam lavrando a terra por todos esses anos. Aí você pensa, né? Se Deus fosse um homem, se ele fosse fazer as contas, né? Quantos anos sabáticos os hebreus eles devem ter trabalhado? Eles trabalharam durante 490 anos consecutivos, certo? Se a gente pegar 490 anos e dividir por 7, vai dar o quê? Vai dar 70 semanas, né? E o que aconteceu? Eles ficaram, irmãos, na Babilônia, para Deus poder fazer com que a terra descansasse, né? Esses 70 anos, o que aconteceu? O povo foi cativo pela Babilônia. Eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Isso está, 2 Crônicas, vamos ver aqui, ó. Vamos ler. 2 Crônicas, 36, 21. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumprisse. Aí no verso 20 diz assim: os que escaparam da espada, a estes ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Então eles ficaram ali 70 anos na Babilônia, como escravo na Babilônia, para que a terra pudesse descansar. Cumpriu-se aquilo que, né, nós lemos aqui em 2 Crônicas, que o próprio profeta Jeremias havia profetizado. Tá? Então, nós vemos que isso aconteceu. E para descansar a terra, Deus, né, fez com que esses judeus ficassem lá na Babilônia. Isso está profetizado também em Jeremias 25, no verso 11, tá? No verso 29, no verso... Então, assim, eu não vou ler tudo, nós não vamos ler tudo para que também a gente, né, ganhe um pouquinho de tempo, mas vocês podem ler, tá? Então, nós lemos 2 Crônicas 36, no verso 21, depois você lê Jeremias 25, verso 11, tá? Ok? Então, o que aconteceu? O profeta Daniel, ele estava lendo e estudando o livro do profeta Jeremias, tá? Olha aqui no versículo, vamos lá para Daniel. Vou voltar em Daniel aqui. Daniel 9, no verso, vê o 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta, qual profeta? Jeremias. Então, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. Ele tinha lido que o povo ia ficar cativo 70 anos na Babilônia ali, né? Na Babilônia. Falado pelo profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Não foi aquilo que a gente leu lá em 2 Crônicas? Que 70 anos eles iam ficar cativos na Babilônia para que a terra pudesse descansar. Então, quando Daniel estava lendo isso aqui, o profeta Jeremias, ele entendeu. Ele entendeu que o povo ia ficar esses 70 anos. Agora, estava vencendo, irmãos, aqueles 70 anos e nada tinha acontecido ainda para que eles pudessem ser livres daquela terrível escravidão que eles estavam. Então, o que aconteceu? O profeta Daniel, ele começa a orar, jejuar, né, para que o quê? Para que o povo viesse a ser liberto, né, para que houvesse a libertação daquele povo.
Aí Daniel quis saber, irmãos, também qual que seria o futuro da nação. Olha os versos 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de sacos e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor Deus, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecados e cometidos iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, né? Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como vê, como hoje se vê, a saber, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a sua voz, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na sua lei que nos deu por meio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramam sobre nós, porque pecamos contra ti. Lembra, só um parênteses aqui, lembra lá em Deuteronômio 28, se eu não me engano, quando fala das bênçãos e das maldições, né? Eis que proponho hoje, né, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então, é isso aqui que ele está falando, né? Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e nos fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo toda a tua justiça, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do teu servo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, o meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, queridos, essa é a oração de Daniel, né? Daniel, então, entendeu que essas 70 semanas estavam terminando e nada estava acontecendo ainda. Então, ele começa a orar, interceder com orações, com jejuns, interceder, né? Pelo seu povo, pela sua cidade. E essa intercessão, irmãos, durou 21 dias, né? As 3 semanas que Daniel orou e jejuou. Isso está lá no 10. Opa, não precisava ter saído aqui. Peraí. 10. No 2. Eu não vou ler tudo, tá? Ó. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Então, 3 semanas, né? Não comi nada. Então, ele começou a orar e jejuar.
né? Porque ele viu que estava chegando o fim daquelas 70 semanas, porque Daniel tinha estudado pelos livros, ele estava estudando, ele viu na profecia, né, lá de Jeremias, que o povo ficaria cativo por 70 anos, porque não deixou a terra descansar, para que a terra pudesse descansar. E aí o que aconteceu? Ele vendo que estava, ele começa a orar, interceder pelo povo, né, para que houvesse esse livramento, para que houvesse essa libertação. E aí ele ora. No momento que ele começou a orar, irmãos, Deus deu a resposta. Mas aí o príncipe da Pérsia, que era um demônio, veio e resistiu a Daniel. Deus envia o anjo Miguel, o arcanjo Miguel lá, né, um anjo forte para ajudá-lo, que perdão, Miguel não, Gabriel. Perdão, deixa eu ver se é Miguel ou Gabriel. Agora que eu fiquei em dúvida, vamos ver. Porém, Miguel, tá? Miguel, Gabriel é da Maria, que apareceu para Maria. Então, o Miguel, irmãos, ele aparece ali, né, e começa a guerrear, e ele começa a falar a respeito da escravidão, que já estava se findando, mas que além daquelas 70 semanas da escravidão que eles estavam vivendo ali, né, que eles já estavam na Babilônia, Deus tinha mais 70 semanas para os judeus, tá? Que, e agora, só para você entender, é, que aí é aquilo que nós lemos lá em Daniel 9, né? 70 semanas estão destinadas para o seu povo. Então, o que significa as 70 semanas, irmãos? Traduzida do original, são 70 setes, tá? Essas semanas aqui não são semanas de dia como a gente, né? Uma semana tem 7 dias. Não, essas semanas aqui são semanas de anos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essas 70 semanas como semanas de anos, tá? Eu vou ler aqui para você. Então, nessa escravidão, nesse tempo que o povo, né, os hebreus ficaram lá na Babilônia, Deus tratou com eles para quê? Para que a terra pudesse ser descansada. Não foi? 70 semanas eles ficaram na Babilônia para que a terra houvesse um descanso. Mas ainda faltava o quê? 70 semanas que eles, né, que Deus iria tratar com eles por causa de tudo aquilo que nós lemos lá, né? Que Daniel falou, olha, nós não obedecemos, nós rejeitamos as palavras dos profetas. Então, agora Deus, aqui em Daniel 9, nós vemos Deus falando, olha, 70 semanas estão destinadas para o seu povo, tá? Então, semanas no hebraico quer dizer 7, tá, irmãos? Então, somente 7. Então, não é 7 dias. Então, quando ele fala, por exemplo, 70 semanas, ele está falando 70 semanas de 7 anos. Então, 70 vezes 7 dá igual a 490 anos, tá? Então, toda vez que nós falarmos aqui de semanas, nós estamos falando de semana de ano e não de dias, tá? Lá em Gênesis, olha aqui, vamos em Gênesis 29, 27. Complete a semana de festa. Vou ler aqui antes. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que você ainda me servirá. Fez Jacó o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Tá? Então aqui, queridos, ele não está falando, ele está falando de semana de 7 anos, não é semana de 7 dias, tá?
Então, são 7 anos. Tem outros versículos em que, à medida que a gente for lendo aqui, a gente vai falando, tá? Então, 77 semanas de anos, ok? Então, nós lemos aqui em Daniel 9, que aí Daniel começou a orar, né? Ele entendeu, ele começa a orar, e aí qual que é a resposta? Então, vamos lá de novo para Daniel. Deixa eu voltar aqui para Daniel. Daniel 9. Então, olha, eu vou ler um pouquinho, vou ler antes. Tá, deixa eu corrigir uma coisa aqui, irmãos. Miguel é o que veio e lutou, né, com o príncipe da Pérsia. Agora, aqui, enquanto eu falava ainda, orava, confessava no verso 20, tá? 9 e 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Então, agora, quem dá a instrução, Miguel era o arcanjo de guerra. Ele veio lutar com o príncipe da Pérsia. Então, agora, quem dá a instrução para Daniel, lembra que Daniel estava orando porque ele tinha entendido que eles estavam cativos na Babilônia e por 70 anos eles ficariam, e aqueles 70 anos estavam se encerrando. Agora, então, ele ora, jejua, e aí ele vem e Gabriel, irmãos, vem trazer instrução para ele. Olha, vem trazer a direção, a resposta da oração dele. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Olha que tremendo, né? Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para pôr fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para tal. Vou ler só até aqui. Então, queridos, você precisa entender. Isso aqui, irmãos, é a base. Você precisa na hora. Você tem que gravar na sua mente. Daniel estava estudando o livro de Zacarias ou Jeremias. Agora, hoje eu estou bagunçando os nomes aqui. Vocês me perdoam se eu trocar um nome, tá? Jeremias, ele estava estudando e ele entendeu o quê? Que o povo ia ficar cativo na Babilônia por 70 anos porque eles não tinham obedecido em guardar o sábado do descanso da terra, né? E por eles não guardarem a terra, Deus levou eles cativos para que a terra pudesse ficar descansada. Então, essa profecia aqui, Daniel estava orando com relação ao seu povo. O que estava acontecendo? Estava querendo, clamando por libertação do povo de Israel, dos hebreus. Aí Deus, né, envia a mensagem para ele através de Gabriel. Gabriel vem, traz a mensagem, começa a instruir ele, começa a ensinar ele o que iria acontecer com o povo. Que povo? O povo de Daniel, a cidade de Daniel. Quem que era o povo de Daniel, irmãos? Eram os hebreus, não era? É os judeus que é o povo de Daniel. Daniel era judeu. A cidade santa, quem que era? Jerusalém. Então, essas 70 semanas, ele tá muito claro, é 70, verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Ok? Então, até aqui nós vimos para quem que era essas 70 semanas. Nós entendemos que 70
70 semanas não são, essas semanas que ele fala aqui não são semanas de dia, são semanas de ano. Então, 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que dá 490 anos, ok? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Então, qual que era o objetivo dessas semanas? Qual que era? Exatamente extinguir a transgressão, né? Dar fim aos pecados, tudo isso que nós já vimos. Então, eu quero falar agora, isso, isso vai acontecer, alguma dessas coisas vão acontecer, irmãos, somente no milênio, tá? Trazer extinguir as transgressões, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna no milênio, né? A gente sabe que o milênio é onde Jesus vai vir reinar e trazer justiça, é um reino de paz, de justiça, né? Então, nós vemos que isso vai acontecer no milênio. Então, vamos ver a divisão agora dessas 70 semanas. Mas eu vou estar bem devagar, eu não vou correr com essa matéria, por quê? Porque, para mim, isso aqui é a base. Nós precisamos entender isso aqui, ok? Então, ele disse aqui, as 70 semanas de Daniel estão divididas em 3 etapas, tá? A saber, 7 semanas que ele fala, depois ele fala de 62 semanas e depois ele fala de uma semana. Então, nós vamos ver cada uma dessas. Eu vou, Daniel 9 aqui, ó, olha o que ele diz, saiba e entenda isso, Gabriel está falando para Daniel. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Primeiras, tá vendo? Dividiu em 7 semanas. Depois ele falou de 62 semanas. Aí ele fala, as ruas, as muralhas serão reconstruídas, mas terá um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerras, desolações foram determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, agora ele fala de uma semana. Então, ele fala de 7 semanas, ele fala de 62 semanas e ele fala de uma semana. Lembrando que essas semanas não são semanas de dias, são semanas de anos, tá? Então, 7 semanas. Aí ele fala, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar, né, e fixar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então, nós lemos aqui, né, Daniel 9, 25. 7 semanas são iguais a quê? 7 semanas vezes 7 anos. Que isso é igual a quê? 49 anos. Essa parte, irmãos, refere-se a um período de 49 anos que se iniciou em 14 de março de 445 a.C., com a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso está lá em Neemias 2, daqui a pouco nós vamos ler. E estendeu até a inauguração e edificação de Jerusalém. Essas 49 semanas, tá? Então, bom, vamos por parte, né? Então, as 7 semanas, que são os 49 anos, ele começou desde a saída da ordem para restaurar. Olha lá vamos lá em Neemias 2, eu vou indo e vou voltando, para vocês entenderem, tá? Neemias 2, de 4 a 9. Neemias 2, ó. O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei,
Se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E ainda disse o rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas, eu acho que até aqui. Até o não, vou ler. Me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhe perguntei. Lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então aqui Deus foi quando Deus deu essa ordem, quando o rei liberou Neemias para ir, né, reconstruir a cidade, ok? Depois nós vamos, eu vou voltar aqui, tá? Então a primeira semana, irmãos, essas 7 semanas, que são 49 anos, ela se iniciou, irmãos, ela refere a esse período de 49 anos, que se iniciou no dia 14 de março de 445 a.C., com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tá? As 72 semanas, são 72 semanas, são 62 semanas, vezes o quê? Vezes 7 anos. 62 semanas vezes 7, irmãos, dá 434, tá? Então, essas 72 semanas, ela fala a respeito do período que iniciou com a inauguração de Jerusalém e se estendeu até por volta do ano 30, 33, depois de Cristo, na época do batismo de Jesus, que é aproximadamente 434 anos, tá? Daqui a pouco a gente vai dar uma detalhada mais nisso. 70 semanas e 72, perdão, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, como eu disse, são iguais ao quê? 7 vezes 7, que é igual a quê? 49. Então, nós temos que essas 7 semanas é igual a 49 anos, certo? Um período de 49 anos, tá? Mais 62 semanas, que é igual a 62 vezes 7, porque 7, né, anos, é igual a 434 anos. Então, é um período que durou, unindo esses dois períodos, que a gente está usando a linguagem de anos, temos 49 das 7 semanas, mais 434 anos, que é as 62 semanas, que dá um total, irmãos, de 483 anos. Justamente nessa época, os judeus não receberam a Jesus, mas mandou crucificá-lo, tá? Foi justamente nessa época, nesses 483 anos, tá? Faltando 7 anos, faltando 7 anos para os 490 anos, tá? Por quê? Porque 70 semanas, o total de 70 semanas dá quanto? Dá 490 anos, porque 70 vezes 7, 490. Mas nós já temos agora as 7 semanas, 49, as 62 semanas, 434, 434
com 49, nós temos 483. 400, você faz a conta lá. Vamos fazer aqui. Menos 7 anos. 490 anos, que é o período total da Septuaginta, ou as 70 semanas de Daniel. Não é 490 anos? 483 já se cumpriram, certo? Então, 490 menos 483, sobra o quê? Sobra 7. 7 anos, a última semana. A última semana, que é 7 anos. Uma semana de 7 anos. Porque cada semana tem semana de anos, ok? Então, são 7 anos, são os anos da tribulação, 7 anos, né? Que depois ela é dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, tá? Então, as 483 anos, os 483 anos já se cumpriram, tá? Então vamos lá. Na última semana, que é uma semana que nós lemos, né? 7 semanas, 62 semanas e uma semana. Porque as 70 semanas ele dividiu, né? Gabriel foi dando a instrução e foi dividindo. Nessa última semana, né? Uma semana, o que ele fala ali? Em Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Eis aqui a semana, ou 7 anos que faltava, né? Essa semana será dividida em 2 períodos. Como os judeus quebraram a aliança com o Salvador, aí ele fez aliança com a igreja, certo? Assim, Deus, aquele tratamento específico que Deus tinha com Israel foi interrompido, certo? Porque ele veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. Então, esse período essa última semana, vamos dizer assim, essa uma semana ainda não se cumpriu, ok? Vai se cumprir na tribulação, tá? Ele fez uma aliança com a igreja, assim, Deus parou de tratar com os judeus, faltando essa semana, ou 7 anos. Então, quando Cristo arrebatar a sua igreja, ou melhor, quando não haver mais igreja na terra, Deus volta a tratar com os judeus. Como só falta essa semana para eles, portanto, após a tirada da igreja da terra, inicia essa semana, a Septuaginta, né, 70ª semana de Daniel, a qual se trata a grande tribulação, tá, irmãos? Aí você vai falar, bom, arrebatamento nós vamos falar depois, tá? Então, Deus veio para os seus, mas Jesus veio para os seus, mas os seus, quem eram os seus? Os judeus, rejeitaram, ok? A semana, essa última semana, que eu tô chamando de última semana, mas é a última que falta mesmo, né? Uma semana que falta, ela é dividida em 2 partes, tá? Ela é dividida no verso 27. Vamos ler. Vamos ver aqui, Daniel. Eu sei que é meio assim um pouquinho complicado, irmão, porque mexe com números, mas tá dando para entender. Quero que vocês entendam, tá? 9:27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, tá? Depois nós vamos ver quem é que vai fazer essa aliança.
Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Então, na metade. Se uma semana são 7 anos, metade de 7 é 3,5. Então, na metade da semana, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Ok? Então ele vai romper a aliança que ele fez. Ele vai, na verdade, ele vai se revelar quem ele é, tá? Que no caso aqui é o anticristo, tá, irmãos? Esse que faz aliança aqui é o anticristo. Depois nós vamos ver isso aí. Então, esse primeiro período, a gente chama ele, assim, muitos chamam eles de uma falsa paz. Porque ele virá, o anticristo, ele virá como um solucionador dos problemas, do caos. Hoje nós estamos vendo, irmãos, o mundo vivendo um caos. Essa pandemia gerou um caos. Nós estamos vivendo um caos na economia, nós estamos vivendo um caos na política, nós estamos vivendo um caos, irmãos, na moral, não é verdade? Na ética, na moral. Nós estamos vivendo um caos de corrupção, nós estamos vivendo um caos de né, da degradação humana. Então, assim, hoje nós estamos vivendo, assim, irmãos, um caos. O mundo está de mal a pior. A própria natureza, irmãos, está gemendo. Nós estamos vendo aí esses terremotos lá na Espanha, né? Depois agora, se eu não me engano, esses dias agora teve um outro na Guatemala. Então, assim, a própria terra está no clima, né, irmãos? O clima está muito esquisito, o clima está muito estranho. Então, nós estamos vivendo esse caos. E o anticristo, ele vai surgir como um grande homem que vai trazer a paz mundial, ele vai trazer a solução, ele vai conseguir unir, né, e virar como um governo global, tá? E aí, depois a gente pode estudar cada um desses personagens, cada uma dessas etapas separadamente, ok? Então, mas aí, irmãos, no segundo período, que ele é denominado de o tempo da grande tribulação ou aflição, que também vai durar 3 anos e meio, tá? Depois a gente vai ver lá em Apocalipse que ele fala de 1260 dias, tá? E aí a gente vai esmiuçando tudo isso. Então, o termo semana, referindo-se a um período de 7 anos, era comum entre os judeus. Tal termo vem da ordem de Deus de Levíticos 25, de 1 a 7. Para cultivar um campo durante 6 anos, permitindo que o mesmo descansasse no sétimo. Esse período de 7 anos ficou conhecido como semana de anos. Portanto, 70 semanas são 490 anos. Eu já falei sobre isso. Nas profecias do livro de Daniel, esses 490 anos se subdividem em 3 partes: 7 semanas de ano, 49, 62 de anos de 434 e uma semana de ano de 7 anos, tá? O ponto, eu tô dando uma recapitulada, tá, irmãos? Porque nós não temos muito mais tempo, estamos só com 10 minutos aí. Então, o ponto de partida para o cálculo das 70 semanas é o decreto emitido pelo rei Medo-Persa, Artaxerxes, em 14 de março de 445 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. Nesse ponto, irmãos, é importante a gente entender que essas 70 semanas devem ser contadas a partir de 445. Por quê? Porque no ano 500, por que a gente, assim, né, eu, por exemplo, e alguns, a gente conta a partir de 445 a.C. Eu vou te dar uma base. Por que essa data e não outra? Porque no ano 538 a.C., tá? Tudo antes de Cristo, o rei Ciro, após ele conquistar a Babilônia, ele expede um decreto a favor do povo de Israel. E esse decreto, irmãos, de Ciro, ele era destinado ao retorno dos judeus à terra natal, mas era para reconstruir o templo e restituir os utensílios sagrados do templo, que era pertencente a eles.
Isso está lá em Esdras, capítulo 1 e 8. Esse aqui eu tenho que ler, tá, irmãos? Esdras. Não, não é Neemias. Esdras. Ó. Esdras, de 1 a 8. Diz assim, ó. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Edifique uma casa. Então, era para o quê? Para edificar o templo. Lembra que a ordem, qual que era a ordem de Daniel? Desde a saída para a reedificação de Jerusalém. Não era só do templo. Então, por que nós, assim, cremos que é a data de 445 e não 538 com o rei Ciro? Porque o rei Ciro mandou o quê? Reconstruir o templo, de reconstruir o templo, trazer os utensílios, e não reconstruir a cidade, tá? No ano depois, no ano 520, também antes de Cristo, né? Tudo é antes de Cristo aqui. Em função de um pedido de ajuda provindo de Jerusalém, Dário I, irmãos, confirma a mesma ordem dada anteriormente por Ciro. Isso está em Esdras, aqui ó, Esdras 6, Esdras, deixa eu ver, 6, Esdras 6, de 1 a 13. Então o rei Dário deu ordem, foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Equibatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ele deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifício. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 20 e tal. Ele vai falando, né? Deixa eu ver aqui, ó. Até o 8. Não vou ler tudo, né? Aí ele fala assim, ó. Não interrompa a obra dessa casa de Deus para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifique a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando. Agora aqui, irmãos, quem que está decretando? Aqui agora é Dário, tá? Ele viu lá nos rolos, achou que Ciro tinha mandado e agora ele também estava decretando. Para que o governador dos judeus, não, perdão, também estou decretando o que vocês devem fazer com esses anciões dos judeus, para que reedifique esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isso é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Aqui ele está falando do quê? Da reedificação também do templo, da casa de Deus, tá? Não está falando da cidade. A ordem de Daniel era o quê? Reedificasse os muros, a cidade, tá? Aqui está falando do templo. Então, no mais de 70 anos depois, irmãos, em 457 a.C., o rei Artaxerxes I emite um decreto que está registrado em Esdras 7, de 1 a 11, 7, de 11 a 23, objetivando ajudar no funcionamento do templo de Jerusalém. Então, aqui também era o quê? Relacionado ao templo. Como o meu tempo está corrido, eu não vou ler, tá? Não vai dar tempo. Então, aqui, Esdras 7, de 11 a 23. Vocês leem. Você vai ver que está falando sobre o templo.
Esse primeiro decreto de Artaxerxes, irmãos, foi dado pessoalmente a Esdras, tá? Está em Esdras 7:11, depois você lê. Todas essas ordens citadas até aqui se referem ao templo e seu funcionamento. Agora, por último, em 445 a.C., que foi que eu falei, que saiu a ordem, o mesmo Artaxerxes I dá ordem a Neemias para a reedificação da cidade de Jerusalém e seus muros. Neemias 2, esse nós vamos ler, de 1 a 9. Então, é interessante a gente notar que até aqui, irmãos, essa última ordem dada a Neemias, Jerusalém ainda não tinha sido reedificada e ainda estava em ruínas. Olha lá, Neemias. Nós vamos ler Neemias agora. Neemias 2. Ó. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posta o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: em que você me pede agora? Nós não vamos ler tudo, tá? Aí aqui, ó, aí ele fala, verso 5, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Ele não está falando do templo, irmãos, ele está falando da cidade, né? Depois você vai ler tudo, mas ele está falando da cidade. Então, as 3 primeiras ordens foram expedidas por Ciro, Dário e Artaxerxes, foram respectivamente em relação ao templo, para o funcionamento das cerimônias relacionadas ao templo. No entanto, a cidade, irmãos, ela só começou a ser plenamente reedificada a partir do decreto de Artaxerxes em 445 a.C. A profecia das 70 semanas se inicia, lembra? Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Iniciou aonde? Aqui, lá em Daniel 9:25. Logo, cremos que as 70 semanas deve ser contada a partir de 445 a.C., tá? Então, entendemos que o primeiro período vai de 445 a.C., né? Que foi a ordem, até 396 a.C. Tempo que durou a reconstrução, 49 anos. Ó, os 49 anos das 7 semanas. O segundo período perfaz 483. Somando-se aos 49 anos das 7 primeiras semanas, né, os 434 das 62 semanas que antecederam a morte do ungido, que é Jesus. Então, esses dados, levando em consideração a dedução entre um ano antes de Cristo e um ano depois de Cristo, onde há somente um ano, o ano lunar judeu, que tem apenas 360 dias, os anos bissextos durante o período, que acrescentam mais 119 no cálculo, e o desconto da pequena diferença que existe entre o calendário juliano e o ano solar, nos revela um número de 173.880 dias entre a primeira e a 79ª semana, tá? Então, de acordo com o que explicamos, de acordo com o que a gente já falou, depois, de acordo com o que explicaremos depois, cremos que 69 das 70 semanas já se cumpriram. A última semana, um período de 7 anos, ainda se cumprirá
e esse período é denominado de tribulação, do qual faz parte a grande tribulação, a partir da metade da última semana e que durará 3 anos e meio, tá? Agora, eu queria falar sobre isso, irmãos, mas não vai dar tempo. Eu vou voltar, tá? Semana que vem eu vou voltar. Porque, olha, eu vou jogar isso aqui para vocês, tá? E aí vocês pensem, ó. O que é mais interessante de perceber, quando analisamos as 69 semanas de Daniel, é que o profeta divinamente inspirado forneceu detalhes tão específicos que tornaram possível o conhecimento do tempo em que Jesus nasceria e exerceria o seu ministério na terra. Semana que vem eu vou falar sobre isso aqui, tá? Porque, olha, você parou para pensar? Você já parou para pensar que os estudiosos, os magos, sabiam que Jesus ia nascer? Você já parou para pensar que eles sabiam? Mas por que eles sabiam? Por causa da profecia de Daniel. Mas eu vou falar sobre isso aqui semana que vem, tá? Queridos, um beijo no coração. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, manda suas dúvidas. Não fique com dúvida, ok? Esse negócio de número é um pouquinho complicado, porque entra calendário solar, entra calendário juliano, tal. E eu sei que é um pouco mais complicado, mas o importante é a gente entender o contexto geral, ok? Fique com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês, amo vocês, até a próxima semana.